Olá! Sejam bem-vindos ao canal. Histórias maravilhosas e incríveis. Tudo o que acontece em uma família tem um começo, meio e fim. Nesta história vamos conhecer um padrasto malvado, uma mãe fraca e incompetente que negam comida para o enteado e dão para o filho biológico do casal. Eles tratam com indiferença um filho em detrimento do outro. O padrasto acredita estar fazendo o que é certo à sua maneira, e a mãe muito submissa por amá-lo muito. Mas isso vai acabar fazendo o filho rejeitado a ter uma atitude muito espantosa com eles no futuro que farão eles se arrependerem muito. Padrasto e mãe negam comida para um filho em favor do outro, sem imaginar que isso terá consequências graves. Charles é um menino de 7 anos, filho de Silvana, sua mãe que era viúva. Ela é casada com Constantino, seu marido e padrasto de Charles. Silvana era tão apaixonada por Constantino que ela o considerava o homem da casa. Porém, quando Silvana ficou grávida e eles tiveram um filho deles mesmo que batizaram de Alberto, o casal começou a negar sua comida para Charles e começaram a dar somente ao filho deles, o pequeno Alberto. O menino de início não levou isso a mal e acreditou que os pais estavam fazendo isso pelo bem do irmão mais novo, mas à medida em que o tempo foi passando, Constantino já não dava mais comida para Charles e negou completamente após fazer uma lavagem cerebral na cabeça de Silvana que, muito apaixonada, aceita as exigências de seu marido. Sempre que o almoço era servido, Charles com muita fome dizia: "Por favor, eu quero um prato de comida. Antes vocês me davam comida. Mas desde que o Alberto chegou, vocês não têm me dado mais comida como antes." Neste momento, Constantino, irritado com Charles, disse: Escute, garoto. Você pode muito bem comer a comida da escola. O meu filho tem direito a comer. Você aqui tem de tomar água. E Silvana também completa com indignação com seu filho: Respeite o seu pai. Ele é o homem da casa. A comida da escola é para você. Já a comida que aqui temos é para o seu irmão. Charles chorava com fome e dormia com a barriga roncando, às vezes quando saía do colégio, e via sobras de comida e comia com muita vontade tudo que os colegas deixavam para ele, mesmo com fome. O garoto era estudioso, tirava boas notas e procurava ser o melhor da sala, mas uma de suas professoras começou a notar o quanto o garoto estava magro e abatido e ficou muito preocupada em ver o menino naquela situação e decidiu chamá-lo no escritório do diretor para falar com ele. O menino fica apreensivo achando que fez algo errado, e ao chegar na diretoria, Charles nervoso retruca a diretora: "Por favor, senhora diretora, eu não fiz nada de errado. O que foi que eu fiz?" Mas a diretora, tranquilizando o menino, disse: Fique calmo, Charles. O assunto aqui é outro. Você não fez nada de errado. O que queremos saber é outra coisa. A diretora explicou que na verdade estavam preocupados com a aparência magra de Charles e perguntou se alguma coisa estava acontecendo, mas Charles, muito tímido, não queria acusar o seu padrasto e nem sua mãe, pois tinha medo de prejudicar eles, pois eram os seus pais. O menino tranquilizou a diretora e disse que estava tudo bem, que era apenas um problema em família, mas nada que deixasse os líderes da instituição preocupados. E a rotina seguiu normalmente na vida daquele garoto, mas a diretora notou que tinha alguma coisa errada, e veria como fazer para resolver esse enigma. Chegando em casa, o menino foi para o quarto e nem respondeu nada para seu padrasto e nem para sua mãe, que estavam muito ocupados com o pequeno Alberto. Mas algum tempo depois, uma assistente social chegou na casa do casal, e queriam falar com os responsáveis por Charles. A assistente social explicou que recebeu uma queixa no juizado de menores por maus tratos ao menino Charles e que o pessoal da escola notou o quanto Charles estava muito magro e abatido, como se não estivesse sendo alimentado e bem cuidado, e acreditou que isso era negligência da família. Mas Constantino, muito indignado, disse: Isso é mentira, senhora. Nós não negligenciamos o nosso filho. O menino estava doente recentemente e por isso está magro. E Silvana, ouvindo isso da assistente social, completou: Senhora, nós trabalhamos todos os dias para alimentar e cuidar dos nossos filhos. Então o que dizem é mentira. Charles apenas ficava observando e já sabiam que estavam falando dele, mas procurou ficar na dele e foi brincar com seus brinquedos. Após uma conversa bem razoável e civilizada com a assistente social, a mesma se despediu do casal e se retirou da casa deles.
Muito indignados com aquela situação, Silvana e Constantino foram até o quarto de Charles e perguntaram ao menino a respeito de toda aquela situação. Silvana, com cara de zangada, disse para seu filho: Escute, Charles. Você por acaso falou alguma coisa para a professora do que acontece aqui em casa? O menino disse para sua mãe que não contou nada e ele sempre se manteve quieto. E Constantino, com um olhar de raiva, disse para o enteado: Espero que isso não aconteça mais. Charles, diga para o pessoal da escola que somos bons pais e que cuidamos muito bem de você. Caso contrário, irá sofrer um castigo. E Silvana ainda completou: O que acontece nessa casa é problema nosso. Não tem de levar para fora o que acontece aqui. O seu irmão é a prioridade aqui, para não dizer que somos ruins. Você vai comer o que sobrar, e depois de alimentar o seu irmão, aí você pode comer também. Constantino, irritado, completou: Isso mesmo, garoto. Essa aqui é a minha casa. E você está sob o meu teto. Você tem um quarto para dormir. A água que você consome e a energia que usa já são o suficiente. E se conforme com isso, garoto. E o casal saiu do quarto e foi dormir. Charles foi dormir novamente com o estômago roncando, mas foi seguindo a vida normalmente. Porém, o casal, para não causar suspeitas, dava os restos para que o garoto não parecesse magro e alimentava um pouco mais e depois negavam comida ao menino. E à medida em que o pequeno Alberto foi crescendo, ele começou a maltratar o seu irmão mais velho. Constantino e Silvana apenas riam da situação. Charles sentiu o estigma da rejeição de seu padrasto e sua própria mãe, que tratavam o menino como algo indesejado. Para Constantino, filhos que não eram do seu sangue não mereciam a sua comida, mas apenas o pequeno Alberto, que era o filho do casal, mas o menino, em segredo, com a ajuda de um amigo da escola que era filho de família rica, aproveitou cada momento indo à casa desse amigo, cujo nome era Alessandro, que gostava muito de Charles. Como ele era filho único de um casal de milionários, via em Charles o irmão que não tinha. Ele praticava natação na piscina do amigo com a permissão dos pais. Os pais de Alessandro, mesmo ricos e com uma ótima posição social, não viam maldade na amizade de seu filho com Charles, e o menino aproveitava os banquetes oferecidos pela família, já que sua própria família negava comida ao menino. E a cada ano que passava, Charles amadureceu e começou a acumular um ressentimento e raiva muito grande de sua mãe, de seu padrasto e de seu irmão Alberto. Mas com o tempo, Charles deixou de frequentar muito a mansão de Alessandro, porque não queria que o vissem como um aproveitador querendo usufruir da vida deles. Mas Alessandro dizia que isso era uma bobagem e invenção da cabeça de Charles e que ele é seu irmão de coração e que poderia sempre contar com o apoio dele. Apesar de tudo, Charles ficou seguindo a sua vida normalmente, aguentando os maus tratos de sua mãe, seu padrasto e também o seu irmão mais novo Alberto, que o humilhava constantemente. Os pais nunca o repreendiam. Enquanto Charles era um jovem esforçado e muito dedicado aos estudos e ao trabalho, Alberto era mimado e muito rebelde, e seus pais sempre passavam a mão na cabeça de seu filho mais novo. E Charles vivia sofrendo com a indiferença de seu padrasto e da sua própria mãe, que, ao invés de proteger seu filho das humilhações de Constantino e Alberto, apenas ficava quieta e nada fazia, além de observar tudo. Silvana nem imagina o que a vida vai fazer mais adiante, mas quando Charles completou 18 anos, Alessandro e sua família decidiram mudar de país e eles foram morar nos Estados Unidos. Alessandro se despediu de Charles e cada um seguiu o seu caminho. E foi aqui que a vida deu uma oportunidade para Charles finalmente se livrar do sofrimento que viveu durante anos nas mãos de seu padrasto, sua mãe e seu irmão caçula. Charles, que estava de saco cheio daquela situação da sua família e já não aguentava mais aquilo, finalmente ele decidiu explodir de vez com sua família e principalmente dos maus tratos de seu irmão Alberto, a quem ele colocou o apelido de pirralho mimado. Decidiu se alistar no exército, se oferecendo como voluntário. Após passar em todos os testes físico e psicológico, ele acaba sendo convocado. Neste momento, ao começar a trabalhar como soldado e tendo a vantagem ao seu lado, a primeira coisa que ele fez rapidamente foi abandonar a casa de seu padrasto e procurou ter uma vida própria e independente. Constantino, muito indignado, disse: O que você pensa que está fazendo? Como pode ser tão ingrato assim? Deixar a mim e a sua mãe no momento que você mais poderia nos ajudar financeiramente? E Silvana ainda completa: Charles, você deveria estar com a gente aqui morando junto e não se apartando da gente. Você me decepcionou.
Mas de maneira bem firme e decidida, Charles retrucou sua mãe e seu padrasto com toda a coragem. Vocês só me exploraram. Me maltrataram e negavam comida para mim. E também fazem todos os pedidos do Alberto. Enquanto eu fui descartado como um pedaço de lixo. Agora vocês poderão ter um boca a menos para dividir a comida de vocês com o encosto do meu irmão mais novo que vocês tanto amam. Vocês gostam dele e dão tudo para ele. Então fiquem com ele agora. Esse pirralho mimado apenas destruiu a minha vida. E a senhora mãe é pior que uma meretriz. A senhora é pior que o meu padrasto e o idiota do meu irmão juntos. Sempre permitiu que seu filho favorito e seu marido me humilhasse e me maltratasse e nunca me defendeu. Sempre ficou calada como uma mosca morta. A senhora falou o que queria. Agora ouça o que não devia. Naquele momento, Constantino e Silvana ficaram muito espantados com as palavras de Charles e acusaram o rapaz de ingratidão e inveja do seu irmão mais novo, e que ele vivia sob o teto de Constantino, e isso foi um choque para eles. Silvana jamais imaginou ser chamada de meretriz pelo próprio filho e sendo comparada assim. E Constantino, que sempre se achou o homem da casa, pela primeira vez viu seu enteado enfrentá-lo com um tom sério e forte. E Constantino, furioso, disse para seu enteado: Como você tem a coragem de falar nesses termos com a sua mãe? Desrespeitando ela dessa maneira. E ainda me falta com respeito à sua mãe e ao seu irmão. Que coisa feia, garoto! Mas o rapaz estava muito firme e decidido no seu propósito. Ele aproveitou aquela chance que a vida lhe deu e vomitou na cara de seu padrasto e sua mãe tudo o que eles fizeram com ele durante todos os anos até aquele momento. Charles não teve pena em descarregar toda a sua raiva e ressentimento guardado em sua alma e no seu coração. E mais uma vez, Constantino e Silvana ficaram com cara de espanto e indignação, achando que a maneira que eles educaram sendo questionada achincalhada daquela maneira. Charles não teve piedade, ele arrumou as malas e deixou aquela casa sem olhar para trás. Até Alberto ficou ofendido com o insulto de seu irmão mais velho ao ser chamado de encosto. Dentro de casa, Constantino disse para sua esposa: Que moleque ingrato esse seu filho! Posso ter negado comida para ele, mas nunca o deixei sem um teto para ficar e assim nos agradece? Em breve esse garoto volta. Ele não vai sobreviver sem nós. Tudo o que fiz foi pelo nosso filho, o nosso pequeno Alberto. Mas Silvana, com um olhar muito sério, disse para Constantino: Espero que tenha razão, meu querido. Vamos aguardar e ver até onde a birra do Charles vai, brigando por comida. Que rapaz ingrato. Embora eu tenha medo do que ele possa fazer futuramente com a gente mais adiante. O casal ficou ali conversando e pensando no que Charles poderia fazer com eles. E Charles seguiu em frente com o seu curso, se formou e se tornou um soldado do exército. Ele serviu durante 8 anos e aproveitou desse tempo para estudar e fez uma faculdade. Com muito estudo e dedicação, ele se formou em medicina, se tornando um médico muito requisitado e respeitado. E assim ele deu baixa do exército em paz e com a amizade dos militares que foram como sua família. Charles não procurou saber de seu padrasto e nem de sua mãe, e muito menos do seu irmão. Charles estava muito ressentido com seu padrasto, sua mãe e seu irmão que sempre o humilharam. Sua mãe nunca o defendeu das agressões de seu padrasto e seu irmão, o que fez Charles considerar sua mãe como sua inimiga também. Mas com o tempo, ele foi procurando tratar esses sentimentos negativos que tinha de sua família e não deixar isso influenciar negativamente. Em paralelo com sua mãe e seu padrasto, Alberto estava sendo um filho problemático com Constantino e Silvana que a cada dia dava muita dor de cabeça com seus pais, péssimo desempenho escolar, rebeldia constante e envolvimento em muita confusão com pessoas do bairro. Mas tudo isso acabaria em um grave problema onde Alberto acabou se envolvendo em uma briga de rua com um grupo de rapazes do bairro que o espancaram e agrediram fisicamente o rapaz, que acabou ficando inconsciente e entrando em coma profundo. Quando Constantino e Silvana receberam a notícia do que aconteceu com o filho deles, os pais ficaram muito chocados e entraram em desespero. Eles foram ao hospital para ver a situação do filho deles. O casal chorava muito desconsolado com a visão do filho deles na maca. Logo um médico aborda o casal e diz que seu filho sofreu pancadas e golpes muito profundos, especialmente na cabeça.
e que poderia deixar o rapaz em coma durante um tempo indeterminado. Logo Silvana e Constantino reconhecem o médico. Ele era nada menos que Charles, que estava diante de seus pais. E Silvana, muito impressionada, disse: Filho, por onde esteve meu querido? Seu pai e eu estávamos procurando por você e agora te vejo aqui. Como você mudou. E Constantino, muito emocionado, disse: Filho, como é bom te ver! Como você está bonito e tão incrível! Que bom que tudo deu certo para você! Mas Charles, ao notar que seu padrasto nunca o tratou assim antes e que ele nunca lhe chamou de filho, retrucou as palavras de Constantino e disse: Senhor, acho que está confundindo as coisas. Você não é meu pai. Você é meu padrasto. O seu filho é o Alberto e não eu. Seu compromisso é com o seu filho do seu sangue e não comigo, que sou um estranho. Constantino derramou lágrimas pela primeira vez ao ouvir as palavras que seu enteado proferiu, e Silvana naquele momento retrucou o seu filho: Charles, por favor, tenha piedade do Constantino nesse momento. Constantino e eu reconhecemos que fizemos errado em te negar pratos de comida quando você era criança. E reconheço que você tem todos os motivos e razões para tratar o seu pai dessa maneira. Mas ao menos dê uma chance ao seu pai e eu, e consertaremos as coisas. Naquele momento Charles não estava tratando eles como sua família, mas como os familiares do paciente, que era seu irmão Alberto. Ele estava agindo como profissional e não como membro da sua família. E ficou fazendo exames no seu irmão e ajudando no possível para fazer seu irmão sair do coma. Charles conversava com sua mãe e estava consolando ela na situação crítica com seu irmão. Já o seu padrasto, ele ignorava completamente e evitava estar perto dele. Já Alberto ainda estava em coma profundo e seus pais não o deixavam sozinho. E Charles seguia tratando os seus pacientes e cuidando muito bem deles. Mas em um dia que Charles estava no seu escritório sozinho, Constantino entrou no escritório e perguntou se poderia deixar ele falar com Charles. O jovem médico, muito intrigado com aquilo, decidiu ter uma trégua com seu padrasto e aceitou conversar com ele. E Constantino, de maneira muito envergonhada, disse para seu enteado: Charles, sei o quanto eu fui muito cruel e maldoso com você por ter te maltratado e negado comida para você em favor do seu irmão. E agora a vida me castigou. Eu quero que saiba que reconheço os meus erros e eu quero do fundo do coração que você possa me perdoar e me permitir ser o seu pai. Dessa vez eu não estou brincando contigo. Eu aprendi uma grande lição com tudo isso. A vida e o destino me castigaram e agora estou pagando por isso. Eu sei que você deve sentir muita raiva e rancor de mim. Mas peço de coração que me dê uma nova chance. Te prometo que não vou falhar contigo de novo. Charles ficou muito impactado com as palavras de seu padrasto. Nunca poderia imaginar que o homem que tanto o humilhou no passado estava ali, se humilhando diante dele e pedindo perdão. E naquele momento muito sério, Charles disse para Constantino: Olha, senhor, acho muito nobre da sua parte reconhecer os seus erros. Mas eu creio que seja tarde demais para ter uma relação pai e filho. Porém reconheço que você foi um ótimo marido para minha mãe e um bom pai para o Alberto. Mas é impossível ter um vínculo de pai e filho depois de muitos anos. O senhor teve sua chance e não soube aproveitar. O que posso é ter uma relação apenas de conhecidos. Mas pai e filho não. Sinto muito. Constantino chorou novamente ouvindo isso. Ele decidiu se ajoelhar diante de seu enteado e novamente implorando por seu perdão e pedindo para ser reconhecido como pai. Mas Charles, vendo aquilo, disse: Por favor, não precisa disso. Se levante do chão e fique do lado da minha mãe e do seu filho. O Alberto. Ele precisa de você. E com um olhar muito triste, Constantino se retira do escritório de Charles. Embora o jovem médico tenha ficado impressionado com a atitude de seu padrasto, porém não confiava nele e decidiu deixar que o tempo mostrasse isso. Durante 6 meses Alberto ficou em coma, e Constantino, Silvana e Charles ficaram o tempo todo do lado dele, mas em um dia inesperado em que Charles estava com ele, Alberto acorda de seu coma e começou a falar. Charles ficou muito feliz com o despertar do seu meio-irmão, e logo chamou seu padrasto e sua mãe para conversar com Alberto. Eles ficaram muito felizes e foram ver Alberto.
Naquele momento, olhando aquela cena, Charles disse para sua mãe e seu padrasto: Eu vou deixar vocês a sós para conversarem. Vocês têm muito o que falar com o filho de vocês. Então, com licença que vou me retirar. Naquele momento, Constantino parou o rapaz e disse de maneira segura: Filho, fique aqui com a gente. Por favor. Você também é parte da família. Você também é meu filho. Eu te peço que ao menos me permita te provar que não sou aquele homem carrasco que te maltratou. Te negou comida e deixou Alberto te humilhar sem fazer nada. Eu te prometo que tudo será diferente. Me permita mostrar com atitudes e não com palavras que desejo ter você na minha vida. E Silvana, sua mãe em lágrimas, também retrucou: Filho, quando você se rebelou e esfregou todas aquelas verdades na nossa cara, eu refleti também e te peço que me perdoe. Vocês dois são meus filhos. Mas Charles, firme e decidido, disse para eles: Eu já fiz a minha obrigação como médico. Agora, como membro de família, isso já não está em minhas mãos. Como eu disse, converse com o filho de vocês, que eu vou seguir em frente. E Charles se retirou dali. Após alguns dias, Alberto recebeu alta do hospital e foi para casa com seus pais, e desse dia em diante, Charles não viu mais a sua família, e preferiu se afastar deles, para o bem dele e também o bem deles. Alberto passou a ser uma pessoa melhor e ficou ao lado de seus pais e decidiu trabalhar e viver por conta própria, ajudando seu pai e sua mãe. Quanto a Charles, continuou a seguir seu caminho como médico e fazendo seu trabalho com maestria. Ele não tinha mais raiva da sua família, ele apenas não queria mais contato com eles e deixou-os viverem a vida deles. Mas a família insistiu em se reconciliar com Charles, e à medida que foi passando o tempo, Charles foi trazendo a convivência aos poucos. E puderam ao menos terem uma relação de respeito mútuo. Mas no dia do seu aniversário, a família decidiu dar uma festa surpresa para ele, e tudo foi bancado pelo seu padrasto, Constantino, o que deixou Charles muito impressionado. Constantino, que nunca tinha dado uma festa para seu enteado, pela primeira vez agiu de livre e espontânea vontade. E na festa, o próprio padrasto servia Charles com as comidas da festa. Ele queria mostrar para seu enteado que ele poderia contar com ele sempre. Então eles se abraçaram e ali teve uma verdadeira reconciliação. E assim puderam viver em família novamente. Enquanto Charles visitava sua família, sempre que serviam a comida, Constantino dava porção dupla para Charles, querendo se redimir dos anos perdidos que desperdiçou com egoísmo em favor do filho Alberto. E com isso demonstrando a sua eterna gratidão a Charles por ter salvo a vida de seu filho Alberto e também como uma forma de pedir perdão pelas humilhações no passado com o seu enteado, Alberto não ficou com inveja e ciúme, pois seu irmão mais velho merecia por ter estado ao seu lado o tempo todo, junto com seus pais, e também para se redimir das humilhações que fazia com seu irmão mais velho, assim restabelecendo a aliança naquela família. Alguns anos depois, Charles conheceu uma enfermeira com quem casou. No casamento, uma surpresa inesperada, Alessandro, seu amigo de infância que ele considerava seu irmão, estava presente como líder da fortuna de sua família, e veio dos Estados Unidos justamente para fazer parte daquele dia. O que deixou Charles muito feliz foi que seu amigo de infância estar presente em seu casamento. 3 meses depois, sua esposa ficou grávida e teve um filho, dando muita alegria a Charles e uma chance de ao menos Constantino e Silvana se redimirem como avós. E assim fazendo um ambiente de amor e verdadeira convivência em família. Moral da história: os pais muitas vezes são os culpados de terem diferenças na família, o que pode causar revoltas, brigas e intrigas, assim como Caim e Abel, que foram os primeiros irmãos, tiveram na terra. Mesmo os padrastos e madrastas devem estar preparados quando essas indiferenças e revoltas ecoarem com tudo. E algumas vezes criando uma situação imperdoável, irreversível e sem volta. Muito obrigado por assistir aos nossos vídeos.